Bom, iniciamos mais um podcast do Pode Investir, só que hoje bem diferentão. Comigo aqui na minha frente, o Sandro Henrique Marcel Bernardes. O Sandro, ele tem uma carreira incrível, espetacular, digamos assim, no mundo das licitações. E esse pod de hoje, a gente vai falar a respeito dessa lei bem aqui, ó, da nova lei 14.133, né, Sandro? Isso. Que veio para substituir as leis que ainda estão vigentes no país. Então eu vou fazer um breve resumo aqui para o Sandro, para que ele possa falar mais do que eu, que já sou um pouco falante, mas quem domina o assunto é ele. Vocês sabem da Licita Demais, a nossa empresa que presta consultoria e assessoria, e a gente está nesse processo de aprendizado. E como é bom convidar alguém que tem a capacidade técnica profissional de falar a respeito da nova lei e sobre as licitações que serão agora todas eletrônicas, né? Creio eu, vamos tirar essa dúvida. O Sandro, ele tem pós-graduação, contabilidade governamental e direito administrativo, mas não é advogado. Não sou. Sou economista, faço questão de dizer, Keno. Excelente, que bom saber então. E aos poucos aqui ao longo desse pod, a gente vai tratar um pouco sobre da carreira dele, de onde ele começou, como foi que ele teve essa genial ideia de se tornar um servidor público federal, correto? Isso mesmo. Desde 2001, consta aqui. Servidor desde 95, do TCU desde 2001. Nossa, olha só a história que eu tenho para contar. Pra gente aí, pro pessoal de Umuarama, minha amiga Sara Urbano, Rafael Moreto, Carlão, esse pod aqui vai ajudar muita gente. Vamos tomar uma aula hoje aqui, breve, curta, de no máximo meia hora, do professor Sandro Henrique Marcel Bernardes. Sandro Henrique ou Sandro Marcel ou apenas Sandro? Apenas Sandro. Também você pode me chamar de Keno. Obrigado. Ou Keno Cares. Sandro, conta um pouquinho da tua carreira, faz um resumão pra gente de como tudo aconteceu na tua vida profissional. Joia. Obrigado primeiramente pelo convite, né? A satisfação. Eu sou maranhense, né? Cresci aqui no Maranhão, não sou maranhense de nascimento, mas meus pais são. Sou filho de militar, né? Como alguns talvez já saibam, até no Paraná, onde já tive muitas vezes. Entrei na CGU em 95, com 19 anos de idade. Passei no TCU em 2000 para 2001, com 25 anos. E estou no tribunal há 22 anos. Né? Nesse meio tempo, eu exerci várias funções no Tribunal de Contas da União, né? De assessoria, chefia. E atualmente eu trabalho na unidade especializada do tribunal, que é a Audicontratações. Como é que chama? Audicontratações. Audicontratações. É um nome difícil, mas assim, resumidamente é quem cuida de licitações e contratos olhando para o país. Onde houver dinheiro federal, a Audicontratações pode chegar. Certo. Basicamente isso. Interessante. Bacana então. Você, como falou, então é filho de militar. Isso. Então tem toda essa cadência, Andança. Né, estrutural, de retidão, Isso, eu tenho de equilíbrio para tratar dessas contas, né? Isso. Em todos os sentidos, em todos os municípios. Eu conheci o Sandro ano passado, ele veio dar uma palestra, não foi? Numa região aqui no município que nós prestamos serviço, e eu fiquei encantado da maneira como ele se colocou, se posicionava, de maneira bem eloquente, bem própria de falar com as pessoas que estavam lá querendo aprender um pouco, cada um na sua área, a respeito de como tratar esses contratos, né? Que nós sabemos que sai daquela região chamada da CPL, de lá vai para as secretarias. Isso, nos municípios. Nos municípios, né? Então, cada secretaria tem que tratar, né? Tem que reger esse contrato de maneira bem inteligente para que a tramitação aconteça e tudo possa dar um andamento na contratação daquele serviço ou daquele bem. Isso. Não é isso, Sandro? Então fala um pouco mais como é que isso acontece de uma maneira... Legal. Excelente essa sua inicial abordagem aí, Keno, porque primeiro a gente está numa mudança de leis, como você falou, né? A Lei 8666 ela é muito procedimental, é de 93. Então qual foi o problema em 93? A gente vem de vários escândalos, o mais conhecido talvez seja o escândalo dos anões, né, do orçamento. Sim. Né? Então a resposta do legislador, de quem faz a lei, é: vamos criar procedimentos. Né? Então a gente chama muita procedimentalização. Vai para cá, vem para cá, chancela, publica, carimba, enfim, um monte de coisa. Pagina. Tudo. Olha, vocês não têm ideia do que é paginar um processo. E muitos municípios hoje, que ainda não adotaram o sistema de gestão, vão lá no carimbinho e vão colocando 01 página do processo em ano. E às vezes processo com 600, 700 páginas. Já vi com mais de 10 mil.
Mais de 10 mil páginas para fazer uma compra. Então isso é para o nosso público, né, de casa saber que comprar na administração, Keno, não é tão simples assim quanto um particular compra, né? A 14133, que vou chamar de nova lei de licitações, ela tenta mudar essa cultura. Ela tira o foco do processo e tenta focar na entrega, no resultado. Claro que ela tem, né, normas procedimentais também, como fazer, modalidades, fases. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as modalidades. Isso, a gente pode falar sobre isso, mas o foco dela é a entrega. A ideia, né, da nova lei, que a gente trabalhou também no projeto, depois a gente fala um pouco sobre isso, certo, é que daqui a algum tempo a gente não fale mais em carimbar, em protocolar, mas fale em comprar com qualidade, Keno. É que a gente, né, o poder público ele tem essa sina, eu diria, esse estigma de que nós compramos só o que for mais barato e com péssima qualidade, o que não é verdade. Nós fazemos isso porque muitas vezes compramos mal. Então a ideia com a nova lei é colocar em discussão as compras realmente têm qualidade? Essa é a principal ideia da nova lei. Excelente, que é chamada hoje NLLC, né? Isso, nova lei de licitações e contratos. E contratos, a 14.133. Fala aqui para o nosso público, porque tem muita gente também que nos segue e quer entrar também nesse meio. Sim, quer se tornar um consultor, um assessor, até um pregoeiro, né? Então precisa entender por que dessa nova lei. Por que, Sandro, está saindo a 8.066 de 93, a 10.520 do pregão, para ficar só essa lei? Juntando tudo. Junta tudo por quê? Quem teve essa ideia sensacional, inclusive eu olhei até no currículo dele aqui, que você participou. Da elaboração. Da elaboração. Do trabalho do tribunal que contribuiu com o texto. Que começou quando? Nossa, a tramitação do projeto de lei, ela começou em 95. 1995. Ela foi aprovada em 2021. 21, sim. Foram 26 anos para aprovar essa nova lei. O que barrava? Interesses. Muitos grupos de interesses. Políticos, de grupos econômicos. Então, para citar um exemplo, né, bem famoso, empreiteiras. As empreiteiras têm um grande interesse, né, na nova lei por conta das grandes obras. Outro grupo, os conselhos de fiscalização profissional, que arrecadam por conta dos atestados, anotações que vão a registro nos conselhos. Outro grupo, as seguradoras. As seguradoras têm muito interesse porque elas vendem o produto seguro para a administração. Produto seguro, que precisa estar em todo o processo, está lá. E nesse meio campo todo... Ou seja, então quer dizer que eram vários grupos grandes, de grande interesse. De pressão. De pressão que chegavam a terminar. Não, isso não pode acontecer ainda, senão a gente vai perder a nossa fatia. Isso. Mas não perderão com a nova lei. Ganham. Como ganham? Então, essa menção, né, ao como ganham, para o grande talvez não mude tanto. Mas para o pequeno investidor, para o pequeno empresário, para o médio empresário, a coisa muda muito, Keno. A nova lei, ela é muito mais aberta, ela é muito mais, diria, flexível para ingresso de novos fornecedores. Há uma série de tratamentos privilegiados, no sentido bom da expressão, sim, que permitem que o pequeno investidor ele consiga vender para a administração. E melhor, Keno, custo zero. Você não tem que ficar pagando, né, gente para cadastrar seus documentos, gente para trazer oportunidades. E isso tudo na administração é a custo zero. Claro que uma empresa que, né, te dá assessoria para que você possa participar de forma mais efetiva do processo é fundamental quando você está começando. Mas o custo de participação é zero. Pra você ter uma ideia, Keno, hoje, né, de acordo com o Ministério da Economia, nós temos 25 milhões de CNPJs ativos no país. Apenas 100 mil venderam para a administração pública nos últimos anos, o que representa 0,4%. Vejam os dados, eu vou colocar também aqui em caracteres. Repita novamente. 25 milhões de CNPJs ativos. Isso. Que vendem, que prestam serviço e fornecem. Isso. Venda nos últimos anos apenas 100 mil CNPJs. 100 mil, que significa percentual? 0,4%. Então é disso que a gente está falando. Não há uma precisão quanto ao poder de compra do Estado. A gente pode entender que o Estado representa não menos que 10% do PIB nacional, o que vai representar em mais de 500 bilhões de reais de oportunidade de negócio. É disso que a gente está falando. E eu falo sempre, nas minhas lives, junto com a Sara, nas minhas lives pessoais, nos meus stories, o maior comprador do país é o governo, correto? Isso mesmo. É quem compra. E o governo, quando eu falo, pessoal, é o governo federal,
estadual, vamos na escala. O governo executivo, que são as prefeituras, que correto? São os maiores. Os legislativos, que são as câmaras municipais. Isso. E aí existe uma outra fatia que as pessoas não se atentam. Exército, não é isso? Banco do Brasil. Grandes compradores. Casas lotéricas, Caixa Econômica e por aí vai. E esses, Keno, pagam certinho. Não atrasam. Empresas estatais, empresa de porto, aqui no Maranhão, EMAP. Isso mesmo. Não tem disse-me disse, deixa eu falar com fulano, deixa eu falar com cicrano. Não tem atraso, pagam direito, desde que a empresa que opere com eles, claro, entregue dentro daquele cronograma físico financeiro, dentro do contrato. Dentro do contrato. Feito isso, não há problemas com o recebimento. Ou seja, é um grande negócio tentar vender para a administração. Tentar vender, é como o Sandro falou. Vejam só, a gente sempre também quando eu faço as minhas visitas e as minhas ligações com clientes, que a gente atende o Brasil todo, e eles querem saber, mas como é que eu posso vender? E eles vão me pagar? Eu primeiro pergunto, como é que está a saúde financeira da sua empresa? Olha, você vai fornecer, supor aqui, hipoteticamente, ar-condicionado. Não, eu tenho uma pequena empresa, eu já forneço aqui para algumas empresas que nos contratam, que estão construindo prédios, galerias, né? Mas eu não tenho um grande estoque. Mas você tem um fornecedor que pode te entregar, caso você consiga vender 500 aparelhos para aquela administração pública? Não, eu não tenho esse fornecedor. Eu tenho um fornecedor que pode me entregar até 100 aparelhos. Então, você vai traçar a sua estratégia olhando para isso, dentro daquilo que você pode comprar e entregar. Isso mesmo. Para aquele contrato que te solicitou, que você participou daquele certame, daquela licitação e você foi homologado, foi aprovado para entregar. Então não é vender na louca, como se diz no popular, não é? De modo algum. Há que se ter um planejamento financeiro. O edital, que é o instrumento que orienta, né? O que é o edital? É a regra, né? Deixando em linguagem bem simples, é a regra do jogo. Então o edital ele vai trazer uma série de exigências que vai tentar evitar o risco para o próprio fornecedor. Então quando o fornecedor entende bem isso, ele consegue vender melhor, né? Claro que no início, quando a empresa se organiza para poder entrar nesse negócio, que eu chamo de mercado público de aquisições, a empresa, se tiver uma assessoria, obviamente ela vai vender com mais qualidade e com menos riscos financeiros para a própria empresa. É isso que a gente está falando. Excelente. Vamos lá. Vamos agora discorrer sobre a nova lei de licitação. Tem muita gente que me pergunta no privado, muita gente nas minhas caixas de pergunta também nos stories, sobre quais serão as mudanças. Keno, a minha empresa, do meu pai, da minha mãe, eu estou entrando agora também nesse negócio, quais serão as grandes mudanças? E eu enumerei aqui umas 4 perguntinhas para fazer para o Sandro, das mais recorrentes. A primeira é, como passam a funcionar as modalidades licitatórias? Elas serão as mesmas que já estão em vigor das antigas leis? Quais serão elas? Essas modalidades? Joia, essa é uma excelente pergunta que dá pra gente divagar aqui dias, né? Mas vamos dizer o seguinte... Fazer um resumão aí bem sucinto para que as pessoas possam entender. A modalidade é o pregão. O pregão... passa a ser a modalidade preferencial. Lembra, eletrônico. Isso, a distância, isso é um outro assunto importante. Não existirá mais aquele presencial. Calma. Vamos lá. Calma. Tira essa dúvida, porque me pergunta, eu não vou ter que ir lá levar meu envelope e chegar lá? Em regra não, você não vai precisar fazer isso. Em algumas ocasiões, a lei até autoriza, só que ela exige tanto para fazer um pregão com a presença das pessoas, que certamente isso vai gerar um desestímulo a que os órgãos públicos realizem pregões presenciais. Para começar, pode até ser uma oportunidade para você, com a empresa que você tem que filmar o pregão presencial. Filmar, imagina. Colocar uma câmera, microfonar, fazer um ambiente. Não sei o que isso vai gerar. Alguns já fazem. Você vai gerar um licitatube, alguma coisa assim. É boa, tá aí, já imaginou esse mercado? Então, isso é só uma alusão que eu faço. Não tem sentido você fazer pregões presenciais. Não tem necessidade. Por que o pregão ele passa a ser preferencial? Pela experimentação que nós temos. A gente está há muito tempo testando o pregão. A gente está desde 98 testando o pregão. Então, hoje se tem a clara noção de que o pregão ele é uma modalidade que ela é mais célere, mais ágil, que gera boas aquisições se o edital for bem feito. Porque qual que é o problema do pregão? E depois a gente fala das outras brevemente. Certo. Mas a modalidade para você que quer começar agora é observe, acompanhe os pregões, ok? Porque lá se compram bens e serviços comuns, que é praticamente tudo.
Né? O mercado oferece quase tudo. Tudo. Pessoal, de material de expediente, a água, ao ar-condicionado, A projetos, ao ar-condicionado, aos projetos arquitetônicos. tecnologia, tudo é feito Tudo. por A pregão. administração pública ela só compra através de licitação. Isso. Ela não manda lá um encarregado ir lá na esquina comprar fruta. Até isso é preciso. Isso, precisa de um processo sempre. Pode ser licitatório, pode ser uma compra direta. que a Direto, gente isso, fala já contratação já. direta, né? Isso. Boa. Por que o pregão passa a ser a modalidade preferencial? Como nós falamos, por conta da experimentação. O que sobra? Sandro, quais são as modalidades que sobram? Bom, tomada de preço, que você bem conhece, e convite, Tomada de preço e convite. acabaram. Serão transferidas para... Não existem mais, elas foram eliminadas. Então o que sobra? A concorrência, que cobre a tomada de preço e o convite, então ela Certo. absorve naturalmente essas duas. O concurso, que é para seleção de trabalhos técnicos, artísticos ou científicos, então, por exemplo, projeto arquitetônico, você pode selecionar por concurso. Concurso, por exemplo, de monografias, de projetos. Ah, que interessante. O leilão, que basicamente tem por objeto venda. Então, por exemplo, imóveis que tiver e que se bens. vender. Até celular apreendido, tudo, né? tudo. Se Em quiser container, vender, tudo. em regra, é por leilão. Certo. Né? Bens inservíveis, a prefeitura, por exemplo, de São José de Ribamar, um abraço ao nosso amigo prefeito Julinho, quer vender as carteiras antigas, né? Faz um leilão para isso. Então o leilão serve para vender. Ou seja, aquele inservível não precisa ser jogado fora. Não, pode vender, guardado. faz um leilão. É isso, gera receita. Já pro arrecada, município. já tem uma receita para o Isso, município. vai Olha que gerar uma interessante. receita. Prefeito de olho nisso. E finalmente o tal do diálogo competitivo. Pronto, que já me perguntaram, Pois é, já deu uma aí- lida. O nosso recado para as prefeituras, sobretudo as menores, que estão se rearrumando para esse novo momento aqui. Sim. Não façam diálogo competitivo no começo. Não façam. Isso está sendo ainda orquestrado pela União, que está com o primeiro diálogo competitivo em aberto, né, para cuidar de novas formas alternativas de energia. Pra você ter uma ideia. Novas formas. Certo, a contratação de energia solar, essa coisa toda? Isso não, deve ser alguma coisa diferente, porque é uma forma nova. Né? Ah, tá, é uma nova forma. O diálogo competitivo é para algum tipo de inovação Algo que não tecnológica existe ainda. padronizado. Padronizado. Compras que você não tem como nem customizar, coisa nova. Ou seja, só uma inteligência artificial para poder Alguma criar coisa alguma muito coisa. distinta, uma espaçonave, uma nova forma de tecnologia. Então, para você que é prefeitura, principalmente até 20 mil habitantes, não tem sentido você, né, ser o piloto disso. Deixa a União sair na frente, acompanhe, Aguarda. siga nosso amigo Keno também aqui, que ele vai trazer sempre as novidades. A gente no Instagram também, @professor Sandro Bernardes. Vou colocar em caracteres aqui para vocês também saberem como acompanhar. Colocar até o QR Code dele. E é isso que vai gerar para a União, talvez no começo, né, algumas compras diferenciadas, entregas inovadoras, pacote de tecnologia, tudo isso, né, diz respeito à nova lei. Que já é um presente, ou seja, essas novas tecnologias elas vão ser inseridas. E precisam ser contratadas pelo Estado, precisam ser contratadas. O que eu recomendo ao pequeno investidor, ao pequeno empresário, ao médio empresário, amigo, é que não se preocupe com o diálogo competitivo no primeiro momento, mas o país tem que se preocupar com isso. Certo. Para você que quer investir em vendas para o setor público, comece, né, pelos pregões, se organize para isso. Busque apoio, talvez, se necessário, de alguém. Sandro, e capacite. Eu tenho ouvido falar que muitos prefeitos estão deixando para o ano que vem para capacitar seu pessoal, sua turma, para gerenciar esse processo novo. Isso está atrasado. Muito. Tá? Eu digo sempre isso, olha, tivemos desde 2021. E já adiamos, porque a entrada em vigor efetiva seria em abril deste ano, né? Já 1º de abril, né? Isso. Isso também é uma piada pronta. O dia da mentira. Enfim. Mas assim, isso eu tenho dito, né? Eu sempre pergunto para os gestores municipais, eu tenho andado em vários municípios do país ministrando treinamentos, né? Por aí, né? Acabei de voltar da Bahia, de um município grande que no é Guanambi, né? Eu tenho ministrado alguns eventos lá. Boa. Mais de 100 mil habitantes a cidade. E eles estão preparando a equipe já há 6 meses. Então, um trabalho longo, sério, preparando todo o grupo, pessoal de planejamento, pregoeiro, parecerista, todo mundo, né? Tem município que nunca colocou um servidor para fazer qualquer tipo de capacitação na nova lei. Muitos municípios. Agora, uma pergunta que foge um pouco do nosso conteúdo aqui, mas está dentro, em série, que isso é uma coisa mais direcionada para a administração pública, mas também que vale, que quem nos segue também é a turma toda que já trabalha dentro desse conceito, que o pregoeiro tem que ser alguém do quadro da prefeitura. Como é que está essa história? Então, essa é uma história super divertida. Durante os debates sobre a nova lei, o que aconteceu, né? Isso surgiu no texto, né? De uma hora para outra,
E eu, como sou maranhense, conheço meu estado bastante, 217 municípios do Maranhão, 150 mais ou menos eu conheço, sei que talvez em 90% deles os pregoeiros são comissionados. São pessoas convidadas, entre aspas, né, pelo gestor municipal, quando assume a gestão e chama alguém de confiança e diz, assume meus pregões. Vamos lá, tome conta. Assume meus pregões, toca, conheço você, confio na sua capacidade, vamos. O que a nova lei quer fazer? E por que essa discussão? A nova lei quer imprimir uma nova cultura nesse processo de compras, a discussão. Vem cá, por que todo mundo que compra, faz compra, vamos chamar de comprador público, no caso o pregoeiro é um comprador? Isso. Por que o pessoal é de fora? Isso realmente é um problema ou é causado pelo município não fazer concurso ou alguma coisa parecida para prover com esse pessoal que tem que ser da casa, porque a licitação é um processo permanente. Então, será que ser comissionado é certo ou é errado para realizar compras públicas? Essa foi a grande discussão. Que eu vejo em vários... Eu sigo o Instagram do Sul, Centro-Oeste, Norte, e tem uma decisão sempre ali daquele Tribunal de Contas do Estado. Uns não autorizam, outros não autorizam. Isso vai ser uma confusão grande, hein, Sandro? Então, isso é uma maravilha de dizer. Né? Aqui no Maranhão, eu digo sempre o seguinte, pessoal, o Tribunal de Contas ele é um órgão que não existe para, né, pegar os outros como alguns imaginam. O tribunal existe para contribuir para que a administração pública funcione melhor. Esse é o nosso papel, é a nossa missão. Sim. E tem um processinho lá no Tribunal de Contas que a gente chama de processo de consulta. Quando você formula uma consulta para o Tribunal de Contas, e não é qualquer cidadão que pode fazer, o prefeito, por exemplo, aqui no Maranhão pode, junto ao TCE, se você faz uma pergunta que pode ter uma resposta desagradável, né, você vai pagar a conta dessa pergunta. Perguntaram para o TCE daqui do Maranhão, Keno, se o pessoal que faz compras públicas teria que ser do quadro. Perguntaram isso. O que o TCE respondeu? O que está escrito na lei? Que tem que ser do quadro. Tem que ser do quadro. Então, né, aí eu conversei com o colega, né, um dos colegas que capital disse, eu falei, por que você perguntou isso, né? Por que você não fez com algum comissionado? Mas eu queria saber se estava errado. Você saberia na prática isso, né? Se perguntou, vai ter resposta. É uma lógica, né? Claro. E a lógica do TCE daqui é correta, é o que está escrito na lei. Aí alguns dizem, não, mas a lei é inconstitucional. A União não poderia ter feito isso. Tem que revogar essa lei. Não, tem que, na realidade, mudar o texto, né? Para dizer que pode ser comissionado ou cada esfera que cuida do seu. Gente, a lei pode ser inconstitucional, a lei pode estar errada, a lei pode estar ruim, mas é a lei, querido. Foi definida. É a lei, foi aprovado pelo Parlamento, Congresso Nacional, 513 senadores, 513 deputados, 81 senadores, e agora você vai peitar 600, né, parlamentares dizendo que o que está lá está errado? Então, enquanto não mudarem, tem que ser. Não cabe isso para você. Respeitemos e sigamos em frente. É isso. Beleza, uma outra pergunta então aqui. Tome sua água, fique tranquilo, fique à vontade, Sandro, o papo tá maravilhoso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas também aqui no vídeo eu vou fazer um QR Code bacana que já vai levar esse pessoal para a tua página no Instagram, aquela que você definir, isso, tá? E outras também que você tiver interesse de colocar, a gente vai colocar aqui, para poder o pessoal lá abrir sua câmera e já ser direcionado direto. Perfeito. Tá joia? A pergunta interessante, que nós já sabemos, mas as pessoas me perguntaram e tem muita gente em dúvida. Todos os processos serão feitos sob a nova lei de licitação? Então, esse era um problema maior, continua sendo um problema e que vai ser resolvido dia 29 de dezembro desse ano. 29 de dezembro. Que é o prazo final, fatale. E o que mudou, né, de lá para cá? Havia um entendimento do TCU que se o processo de licitação fosse autuado até 29 de dezembro, o edital poderia ser lançado, né, em até um ano. Certo. A redação da lei mudou. Ótimo. E agora se diz que o edital tem de ser publicado até 29 de dezembro para que ele seja regido pelas leis antigas. A partir do dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil do ano que vem, só tem licitação com base na nova lei. Explicado, né, pessoal? Então, vamos quem dizer quiser... de novo, tá? 2 de janeiro só publica 14133. Acabou o velho sistema. Se quiser pela antiga, dia 29 de dezembro até deadline. O dia 29. Eu brinco, Keno, que esse é o dia do legado. Porque no dia 29 vai ter 2.000 editais. Mas não é isso que eu ia te falar agora. Vão disparar muito.
vai ser o Essas jogo legal. plataformas vão Explodir. encher. E esse é um ponto que vocês têm que ter atenção também para o fornecedor interessado em vender para a administração. Sim. Nós temos, né, algumas plataformas de compras públicas. Sim. A principal delas que vocês têm que seguir é o comprasnet.gov.br. Ali está mais da metade dos compradores públicos do país. A Comprasnet, pessoal, é o do governo. Isso, correto? federal. Ele Qualquer um tem acesso. de graça. Faça suas buscas lá, coloca o período, o objeto, sinaliza os estados, manda Cadastre buscar. sua empresa, dá trabalho, qualquer coisa. Você tem aqui empresas que podem, né, te ajudar com esse cadastro. Gratuitamente. Isso. Porque o que acontece também, turma, existem as plataformas pagas, como Portal de Compras Públicas, como Licitanet, como BLR. o Licitanet, ou seja, todas essas você precisa, o fornecedor que vai entrar para disputar, pagar ali uma mensalidade ou 6 meses ou um ano, depende, né, de como vai ser essa contratação com a sua empresa, do plano. Mas o do governo não, é aberto. Mas certa, assim, vamos falar a respeito sobre esse depositório da PNCP. Isso, aí é Explica o que é o Portal Nacional de Contratações Públicas para a turma que está nos vendo agora. Joia. PNCP, está aí passando na sua tela. Lidar com o Estado é lidar com a norma, é lidar com a regra. Então, o que eu vou recomendar para o fornecedor privado que tem interesse de ingressar nesse mercado público? O artigo 174 da nova lei. Dá uma olhadinha no PNCP, que está escrito lá sobre ele. O resumo é um grande portal que agrega os demais portais. Ele é um repositório de informações. Eu falei depositório, mas é um repositório, né? Você coloca a mídia, inclusive. Até há pouco tempo, o tribunal fez um levantamento, um grupo de trabalho. Nós temos hoje, 108 plataformas públicas e privadas de venda para o Estado. 108. 108. Então, para o fornecedor, é impossível acompanhar Fazer isso. uma busca dessa. Impossível. É porque em cada estado, inclusive, tem a sua pessoal. E em cada prefeitura também. Muitas prefeituras têm. Tem. Várias usam o Comprasnet. Sim. Vantagem do Comprasnet: a prefeitura não paga, o fornecedor não paga. Aham. Desvantagem do Comprasnet: muitas vezes ele não é customizado para atender o município, ele foi pensado para a União. Boa. Então tem coisas que o Comprasnet não vai resolver para o município. Muitos municípios não usam o Comprasnet por conta disso. Certo. E preferem. Não tem as ferramentas que um portal pago ou um portal da própria transparência do município, nem Nem agilidade, porque quando é privada a plataforma, o que o município faz? Quebrou, conserta. Quebrou, conserta. Em 24 horas está pronto. Ele paga, Sim. o fornecedor paga, aliás. Depois a gente fala sobre isso, Aham, né? isso. Comprasnet, quem paga? A União. Então o Comprasnet, naturalmente, ele dá uma atenção maior aos órgãos federais. Federais. Então não tem essa agilidade, sabe, que se tem nas plataformas privadas. Interessante. Mas comece pelo Comprasnet. E, sobretudo, acompanhe o PNCP. Porque qual é a diferença do PNCP hoje para as plataformas? O PNCP, ele não roda a licitação, mas ele diz quando tem e diz quando vai ter. Ah, ele sinaliza. Tem ali, tem ali, tem ali, tem ali. Boa. Então, o fornecedor, né, sobretudo a partir de janeiro do ano que vem, não tem que ficar, né, catalogando e pagando 108 plataformas, não. Né? O que o fornecedor tem que fazer? Acompanhe o PNCP. Coloca lá teu objeto, coloca lá a tua... Se quer, teu vai segmento. aparecer suas oportunidades de negócio, chama assim. São oportunidades de negócio que você tem ali. Cadastre a sua empresa, depois a gente fala sobre essa questão de pagar, tá? Boa. E acompanha lá o que está acontecendo, se for do seu interesse, você vai na plataforma que tem a disputa, a licitação, a gente vai chamar de disputa, e participa dessa disputa. Lembra, é um portal que ele já está te dando ali a publicidade gratuita, ele está anunciando o que ele quer comprar, qual o serviço e qual o bem. Isso. Não é isso, Sandro? Exatamente. É como se fosse assim, olha, vamos chamar assim, né? O nome correto é Marketplace. Marketplace, boa. Vendendo este copo, bem que é esta taça. Isso, é um Marketplace. Mas é um Marketplace de quem compra. Isso. Que é da administração, não é de quem vende. Né? De quem vende, exatamente. A diferença dos Marketplaces que a gente tem hoje é o cara tá te oferecendo. No PNCP, diz, ó, tô comprando, você quer vender? Isso. É uma ótima oportunidade. Excelente, né? E aí, as plataformas privadas, qual é o maior problema na visão do TCU? Pagar pelo acesso, né? Qual é o problema de pagar pelo acesso? Pode ser caro. Que eu vejo os valores não são tão caros. Dependendo. Para quem quer participar de uma licitação de 50 mil, 80 mil, 100 mil, meio mil. Então, pagar 100 reais... 180, 260. Aceitável. Mas tem plataforma de 500 reais? Mais. Ainda Que não conheço. cobra percentual em cima do valor homologado. Não, peraí. A gente detectou a licitação, depois quem quiser, acompanha o acórdão 1121 de 2023 do TCU. Colocar aqui embaixo para vocês. 1121, leiam. Houve um caso em que foi detectada uma plataforma que cobrou de um licitante vencedor. A comissão?
51 mil reais pelos lotes que ele venceu. O que é o lote? Às vezes a administração ela separa, né, e vai comprar vários lotes, caneta, lápis, borracha. Itens às vezes tem lotes, né? Vários itens são determinados juntos lotes. ali, agrega, né, um lote, um grupo. Mas quando a empresa contratou, ela já sabia disso. Sabia. Estava lá no contrato. Pode ser restritivo. A nossa ideia é tentar diminuir esse custo. Quando você falou R$100 de participação, tá ótimo. Né? Qualquer empresa que tem interesse paga R$100, faz parte para você ganhar um negócio de 100 mil. Agora, você pagar 51 mil reais como custo de participação... Não. É praticamente inaceitável. Associar a plataforma à empresa, virou sócia, né? Sócia. Você já imaginou, de um certame, já imaginou quanto essa plataforma vai levar? São 108 plataformas, Keno. Você imagina uma empresa que se organiza para vender só para o Estado. Ela vai gastar muito dinheiro. Então, nesse acordo, o que o TCU diz? Olha, pode ter plano, né, mensal, trimestral, semestral, certo, mas tem que ter uma forma de a empresa participar com participação que a gente chama de unitária. Ela quer pagar numa licitação. Então, por exemplo, tem uma plataforma que inclusive tem um acesso muito grande do Maranhão, não faço propaganda de graça de ninguém, tá? Não tem jabá, R$98 por licitação. Não interessa quantos lotes ela vender. Ah, ótimo. Excelente. Já definiu um preço. Já tem preço. Precificação é aquela. Entrou na licitação, R$98. Ganhar 1, 2, 3 mil lotes, você paga R$98. Aceitável. Muito. A plataforma tem que ser mantida, ela é privada, envolve investimento, desenvolvimento, tecnologia. Sim, tá lá. Então não pode ser de graça. Tem um corpo, funcionários e tudo. E por que eu gosto dessa história de as plataformas públicas e a privada? Porque o privado faz o público se mexer. O privado ele estimula o público a se melhorar. Sim. Então eu acho que essas plataformas têm que conviver com o Compras.net, que é a grande plataforma pública. Excelente. Só que qual é o problema do Compras.net? O Compras.net não atende os municípios da forma que eles precisam. E não tem previsão para atender, de fazer uma remodelação? Sempre vai tentar, mas a migração tem sido tão grande para o Compras.net que por mais que você dê volume, você não consegue atender por conta do quanto está crescendo. Esse é o problema. A gente vive uma fase tão próspera, efervescente no sentido da licitação eletrônica. Tão, rápida que, assim, Compras.net, mesmo com a equipe de suporte excelente que tem, né, baseada em Brasília, suporte do Serpro, empresa de ponta de tecnologia, mas qual é o problema? Assim, é tanta demanda, é tanta ebulição, são tantas licitações, tantos negócios sendo gerados, que a equipe não dá conta, é disso que a gente está falando. Né? Um país dentro de sistemas que a gente nem sabe que existe. Então, assim, as plataformas privadas são fundamentais para que a gente possa ter um paralelo de desenvolvimento. E também, Sandro, lembrando, as plataformas pagas, elas restringem, né? Porque nem todos têm acesso para fazer as pesquisas e buscas, então a competitividade dentro de uma plataforma paga é menor. É isso mesmo. Num Compras.net do governão, tem 10, 15, 20 participando. É muito mais amplo. Muito mais amplo, né? É verdade. Então, essa tendência, eu creio que das pagas permanecerão, as plataformas ganharão uma consistência maior. As melhores vão sobreviver, as maiores e melhores vão sobreviver. Certo. E as que não forem tão diligentes... E essas feitas para a prefeitura? Então, esse é um outro problema, né, na minha opinião. Porque tem umas aí que a gente atende, umas prefeituras pelo Brasil, que você anda de minha nossa, como é que eu vou participar disso aqui? E esse é um outro problema. Assim, qual é o problema real, na minha opinião? A gente não tem uma autoridade responsável por homologar essas pequenas plataformas. A gente teria que ter uma autoridade que dissesse essa está apta. Já é um outro caminho. Caminho a se definir com muita calma. E uma outra discussão que vai levar tempos aqui. Porque eu te digo uma coisa, Sandro, tem cada plataforma de prefeitura. Eu conheço algumas. Você imagina, né? Escabrosas. E assim, como é que aquilo acontece? E qual é a minha impressão agora falando como auditor, não, né, de bate-papo de amigo aqui. Certo. É a preocupação com a integridade dessas plataformas. Os dados, a segurança, violações. Como o Keno falou, a ideia da licitação, né, porque alguns dizem a melhor proposta, seria a ideia central, selecionar a melhor proposta. Para mim, não. Nunca foi. Para mim, a ideia central da licitação seria vamos dar oportunidade igual para todos. Quem for melhor, quem tiver melhor preço, quem entender melhor a regra, vai poder vender sem violações de segurança, oferecendo o jogo igual para todo mundo, equânime, para todos. Essas plataformas que a gente não tem homologação me deixam preocupado com essa regra de integridade. É um caso a pensar. Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo,
maravilhoso, bem esclarecedor, e eu tenho certeza que outros virão em outras oportunidades. Amigo, certamente. Porque o Sandro mora também aqui em São Luís, a gente está gravando aqui em São Luís do Maranhão, eu moro também em São Luís do Maranhão, para vocês que nos seguem, nos veem em outros estados, então a gente vai ter sempre essa oportunidade para ter essa bola bacana. Vamos saber como é que vai ser o engajamento e as visualizações desse vídeo, interesses, comenta, compartilha, manda para a turma geral, manda para o seu amigo empreendedor, manda para todos eles que já fornecem. Cara, eu tenho medo de fornecer para a administração pública, vem tirar a tua dúvida aqui com a gente. Garanto que vale a pena. Está aqui um auditor, está aqui um profissional na área já há muitos anos. Então, Sandro, eu te agradeço pela participação aqui conosco, nesse nosso Pode Investir, se tornando agora um podcast também sobre licitações, sobre venda para o governo, e as pessoas precisam ficar esclarecidas a respeito de tudo isso. Aonde eu vou, no churrasco, na casa de um amigo, o pessoal já sabe que eu tenho a empresa, né, junto com a Sara, junto com o Rafael lá no Paraná, em Umuarama, e eles fazem uma série de perguntas. Kenon, como é que acontece esse processo? Me explica. Eu vejo o despertar de pessoas jovens e de pessoas também que já vendiam, pararam de vender com desconfiança e que agora veem na nova lei uma possibilidade de retomar e de fornecer para as administrações. Deixa só um recadinho final para a gente sobre, primeiro, um apanhado geral sobre essa nova lei, capacita esse pessoal que está nos assistindo, fala a respeito de como esses novos fornecedores que vão começar a vender para a administração pública, se eles têm que ter esse temor todo, como é que eu vou saber sobre a administração, como é que ela vai tomar todo esse posicionamento em relação ao meu contrato, eu posso ficar certo de que eu serei pago, de que as coisas evoluirão nesse sentido? Essa é a pergunta. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer ao nosso podcast aqui, o Pode Investir, pela oportunidade de conversar com o meu amigo Kenon. Dizer a vocês que a gente está vivendo um momento próspero nas compras públicas, né, de muitas novidades e que me deixam realmente animado. Eu sou servidor público há mais de 25 anos. Eu acho que eu nunca fiquei tão esperançoso de ver um país melhor no que diz respeito à área que eu trabalho, que são as compras públicas, né, de conseguir comprar com mais qualidade. Você que é investidor, né, que quer vender para o Estado, que quer investir em quem venda, tenha certeza que um dos melhores pagadores desse país é a administração pública. Abstraindo, né, alguns casos de exceção, o Estado, quando compra, ele compra, paga, entrega, cobra, faz tudo, né, o que um bom parceiro de negócio tem de fazer. A nova lei te dá mais segurança com relação a isso. Tem outros papos a gente levar sobre isso, mas a nova lei te garante, entre aspas, o recebimento daquilo que você tem direito quando você faz um negócio com o Estado. Quanto à capacitação, você que é investidor privado, você que é servidor público, eu recomendo que você, né, participe desse momento de abolição. Isso vai tirar também, né, oportunidade de negócio, mas sobretudo a formação de um time profissional para vender para aquele que é o maior cliente desse país, que é o Estado. Então, também no nosso Instagram você tem algumas, né, informações quanto aos nossos cursos, às nossas parcerias. Eu estou vendo aqui também que você tem 2 livros. Isso. Esse, Licitações e Contratos. Os 2 estão tirados de circulação porque eles vão virar um manual agora. Então não tem como comprar agora. Agora não. Aguardem. O livro vai ser lançado vou dar a data aqui, tá? Qual a data? Janeiro de 2024. O livro já está na praça. Com a nova lei de licitação. Isso vai ser a data de lançamento. Sandro, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, uma ótima semana, ótimos contratos e a gente se vê em breve. Pessoal, um forte abraço, comenta, curte, compartilha esse vídeo e vamos seguindo adiante. Investe que cresce. Um abraço.